Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal scc10.com.br. O assunto segurança tomou conta do noticiário, infelizmente, não pela proteção que as corporações têm feito, mas principalmente por esse triste episódio ocorrido no dia 7 de abril em Blumenau, com a morte de 4 crianças. E eu vou falar hoje com um especialista, hoje secretário de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis, ex-comandante-geral da PM, Coronel Araújo Gomes, que eu saúdo, dou boa noite, e por que agora usar o comandante, né? Comandante Araújo Gomes é também uma nova nomenclatura ou melhor? Não, é uma forma de unificar, né, a forma como as pessoas se referem, porque havia quase uma crise de identidade, às vezes secretário, às vezes coronel, às vezes Araújo, às vezes Gomes, e foi uma forma de criar uma identidade mais clara, né, para ser reconhecido. Recentemente entrevistei o atual comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Pelosato, e fiz a pergunta para ele. Inteligência, investimento em inteligência, ajuda os organismos de segurança, não só da estrutura estatal, mas também municipal, a tentar prever ou pelo menos evitar comportamentos absurdos como esse ocorrido em Blumenau? Olha só, acho que você atacou talvez o principal aspecto quando se pensa em problemas como os que aconteceram em Saudades e lá em Blumenau e que acaba tendo assim sendo um reflexo do que já aconteceu por diversas vezes em outros lugares do Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, né? A capacidade de desenvolver o que a gente chama de consciência situacional, entender o que está acontecendo, de identificar bandeiras de alerta, acompanhá-las e decifrá-las quanto à capacidade de produzir dano, é com certeza a forma mais eficiente e eficaz de lidar com situações assim. O que acontece, Roberto? Na minha opinião, episódios como esse, eles saem um pouco da estratégia tradicional de segurança pública e eles aproximam mais com as estratégias ligadas de combate ao terror, onde você tem eventos que têm grande impacto socioeconômico, ambiental, cultural, impactam de forma muito contundente a sociedade, mas que pela baixa frequência precisam ser tratados de maneira diferenciada. Você lida com perfis psicológicos, você lida com comportamentos que são demonstrados de maneira muito sutil e que se você não tiver o radar calibrado para identificar e antecipar, você já entra no confronto, já entra na solução em desvantagem, porque você já entra com o fator surpresa contra você e a favor de quem quer causar danos. Hoje existe um investimento da segurança pública no mundo inteiro em cima de um cyber-monitoramento. Se a gente não entrar nas redes sociais, ou pelo menos nas partes mais profundas da internet, a dark web, também conhecida por deep web, a gente não fica sabendo o que está acontecendo na mente criminosa no mundo. E o senhor fez uma comparação brilhante, na minha opinião. É tratar terrorismo. E com a sua face mais difícil, que é a do lobo solitário, que é aquele que, por não ter conexões, ele é difícil de mapear. Quando nós começamos a discutir esse assunto com o prefeito Topázio, logo depois do atentado em Blumenau, a gente, de início, na discussão com os técnicos que participaram, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, a gente identificou que a inteligência deveria ser um dos principais vetores. E como é que nós situamos o município nisso? Então, o município tem uma rede de captação de informação muito grande. A capilaridade da educação, a forma como a nossa educação interage com a comunidade escolar, faz com que eles sejam ouvidos muito eficientes e que recebam informações em grande quantidade, com grande qualidade no dia a dia. Entretanto, o município não tem a expertise de fazer essa investigação, essa diligência no cyberespaço com complexidade. Isso está com as forças estaduais. Então, nós firmamos acordos, nós criamos agora um canal que liga essa comunidade que tem informação com uma central nossa que recebe essa informação,
faz a triagem e processa e que vai repassar à Polícia Civil para que ela então utilize ferramentas avançadas de investigação para nos dar o retorno sobre a veracidade do risco, sobre o grau de iminência, sobre o impacto das ações que porventura sejam identificadas ou, ao contrário, nos tranquilizando para que a gente possa tranquilizar a comunidade. O que eu te digo é que estatísticas do FBI demonstram que de cada 10 atentados que foram interrompidos, que foram evitados, em alguns casos, em alguns períodos, 9 foram interrompidos por ações prévias de inteligência e apenas um pelas outras estratégias de melhoria da segurança orgânica da instalação, da presença de alguém fazendo a vigilância ou até a ação de um herói momentâneo que, numa ação desesperada, consegue interromper o atentado. Como é que o senhor vê a disponibilidade do governador Jorginho Melo? A Assembleia Legislativa também vai entrar forte nesse tipo de... que é esse conceito de levar um policial militar ou bombeiro militar da reserva remunerada ou um policial civil aposentado, armado, pelo menos um deles, para cada uma das 1.503 escolas da rede pública estadual em Santa Catarina. Será eficiente esse tipo de ação? Olha, eu vou transferir para a discussão que nós fizemos em nível local. No nível local, nós chegamos à conclusão, neste momento, com as informações que nós temos, lembrando que o cenário é dinâmico, ele pode evoluir, de que cada unidade escolar tem uma realidade própria, de tamanho, de complexidade, de perfil, de contexto socioeconômico, de vulnerabilidade, de histórico de incidentes, e que para cada uma há um perfil diferente de medidas a serem tomadas. Em algumas, a melhoria da segurança física, como aumentar muros, melhorar os portões, colocar câmeras, pode ser decisivo. Em outras, ter uma rede de informações na comunidade do entorno pode ser fundamental. E para muitas, ter alguém cuidando da segurança pode ser um fator de sucesso. Se essa pessoa vai estar armada ou não, também é uma discussão que eu acho que vai depender do perfil de cada unidade dessa. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se é para ter alguém armado, que seja um profissional experiente, que seja um profissional bem treinado, que seja um profissional que já foi testado em atividades, seja ele no nível municipal, um guarda municipal, seja ele vindo do nível estadual, policiais, né, ou outros militares que já tenham tido essa experiência. Porque a responsabilidade de estar armado entre crianças é sempre uma responsabilidade muito grande. E isso, com certeza, está no radar e está no horizonte do governador e dos seus assessores quando tomou essa decisão de disponibilizar esse recurso, inclusive para os municípios. Pois é, a Assembleia estuda a possibilidade de ampliar este benefício, vamos chamar assim, com a Guarda Armada também num convênio do Estado com o município. Lhe agrada essa posição? Bom, em primeiro lugar, sim. Se tivermos que ter pessoas para fazer esse trabalho, é óbvio que ao município é simpático ter, como eu falei, profissionais de primeira linha, bem treinados, experientes, já testados. E, nesse sentido, a segurança pública de Santa Catarina tem os melhores profissionais, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e a Polícia Penal de Santa Catarina representam cada uma no seu segmento o que há de melhor no Brasil e são reconhecidos por isso. E, com certeza, serão bem-vindos no município se a decisão for a de utilizar agentes armados e se isso for disponibilizado pela legislação. Entretanto, o alerta ou a ponderação que nós fazemos é que isso tem que ser inserido num ecossistema de medidas mais amplo. Fortalecimento da inteligência, capacidade de navegar nesse espaço gigantesco que é o ciberespaço, guiado por técnicos e inteligências artificiais que tornem isso eficiente, a capacidade de pronta resposta da estrutura como um todo, porque normalmente o primeiro respondedor ele depende de uma segunda equipe bem treinada, equipada e disponível. Talvez seria importante trazer para essa discussão, e nós colocamos nos pontos que Florianópolis adotou, há questões que não parecem ser de segurança no primeiro momento, mas que têm influência. Por exemplo,
aproximar os serviços de saúde mental da escola para lidar com aquelas situações que pareçam ter perfil, comportamento ou indícios de ser uma situação potencialmente perigosa no futuro. Eu diria, talvez, que o maior desafio dessa crise é a médio e longo prazo a gente conseguir migrar para que a gente tenha, ao mesmo tempo, medidas concretas de proteção às crianças e à comunidade escolar, professores, servidores, pais, moradores do entorno, prestadores de serviço, mas que isso esteja ligado à construção de uma cultura de paz na escola, né? Garantir que a presença do agente armado, que é bem-vindo, porque na verdade ele é mais do que um agente armado, ele é um agente de segurança e proteção, isso que tem que estar em vista, mas que isso esteja junto com outras questões. As pessoas lidarem melhor com a mediação de conflito de forma pacífica, lidar com as diferenças de maneira respeitosa, compreender e respeitar o sofrimento dos outros, identificar quem precisa de ajuda e ter empatia e alteridade para conduzi-lo em busca de ajuda, reduzindo aqueles componentes que são os detonadores de, muitas vezes, uma situação perigosa como essa. Comandante, no próximo bloco, agora, a gente vai tratar desse assunto que já existe na prática, na rede municipal de ensino de Florianópolis, a guarda patrimonial, mas também a distribuição de outros fatores que podem levar ao sucesso no combate ao crime ou em situações que fogem à rotina, como infelizmente aconteceu em Blumenau. A gente volta depois do intervalo, rapidinho, já já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal scc10.com.br. Hoje recebendo Coronel Araújo Gomes, comandante, ex-comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, comandante-geral, e também ex-secretário de Segurança Pública, que foi presidente do Conselho Superior, né, de Segurança Pública e também de Perícia Técnica, né? Mas eu voltaria àquela questão que a gente estava começando a tratar no final do segmento anterior, que é a questão da escola e o instrumento para tentar coibir ou pelo menos inibir, né, a ação de alguém que queira chegar com uma atitude nada sociável. Eu pergunto, a guarda patrimonial que hoje presta serviço nas unidades de ensino da capital de Santa Catarina, ela cumpre esse papel a contento? Veja só, hoje a guarda que existe nas unidades de ensino do município de Florianópolis, das unidades municipais, ela está basicamente voltada para a proteção patrimonial. E essa é uma transição que nós estamos fazendo a partir do incidente de Blumenau, com a criação de alguns novos cargos e funções que vão compor o corpo técnico da escola. Um inspetor e um monitor de segurança, que serão pessoas fora do corpo pedagógico, mas dentro da equipe da própria escola, que ajudarão nas tarefas do dia a dia de controlar a entrada e saída de alunos, controlar a atividade deles no pátio, inseridos no contexto. Quais são os passos que, segundo a literatura, reduzem as fatalidades nessas situações? O primeiro a gente falou no primeiro bloco, que é a inteligência. O ideal é acabar, né, interromper qualquer ataque ainda na fase de preparação, identificando precocemente. O segundo é ter medidas de segurança estrutural na unidade que desestimulem a escolha dela como alvo, pela fragilidade de quem está lá dentro. O que não quer dizer que outros alvos não possam ser escolhidos. Daqui a pouco o cara não consegue entrar numa escola, ele entra no posto de saúde, ou entra numa igreja, ou entra num cinema. Ou num posto de assistência social. Enfim. Onde tiver vulnerabilidade, ele vai nesse entrar. lugar onde as vítimas são muito vulneráveis pela idade tenra, pela dificuldade de lidar com essas situações e por uma questão simbólica, porque proteger as crianças talvez seja um dos princípios civilizatórios mais fortes, essa é a segunda. A terceira é que, uma vez que haja problemas, as pessoas estejam preparadas para alertar, para entender o que está acontecendo e avisar os demais. Por isso, nós estaremos instalando sistemas de botão e sirenes dentro das escolas, para que as pessoas entendam que tem alguma coisa acontecendo errado, não só na escola, como no entorno. Próximo passo,
quem está dentro da escola tem que saber o que fazer quando a sirene aciona. A prefeitura já tem um programa de preparação com simulados, só que sempre foi mais focado para emergências que eram mais frequentes e estavam no radar Por da exemplo, preocupação. incêndios, né? Incêndio, vazamento de gás e outro tipo de problema. Nós vamos inserir esse tipo de emergência entre aquelas que são ensinadas e que são treinadas dentro do protocolo norte-americano, que é fugir sempre que possível, se esconder se necessário, chamar ajuda assim que seguro e lutar somente em último caso. Que é um protocolo de 4 fases, que é utilizado já em outros países e que nós estamos trazendo. E, por último, a conexão com o órgão de segurança. Aqui tem um desafio, porque as estatísticas demonstram que um fator para a redução de fatalidades é a chegada o mais rápido possível de equipes especializadas, com capacidade de varrer, localizar e neutralizar um eventual agressor no mais curto espaço de tempo. O caso de Blumenau, ele tem uma mudança do padrão desse tipo de ataque, ele tem uma diferença bem interessante. O agressor interrompeu sozinho a agressão, fugiu da unidade e depois se apresentou. Isso não é o comum. Sim. O mais comum nesses ataques é que o agressor faça o que a gente chama de suicídio pela mão do policial. Ele permanece na agressão até a chegada da força policial e aí ele faz ações de agressão à força policial e acaba sendo morto. Isso faz parte do perfil psicológico da maioria desses agressores, que muitos deles buscam o que a gente chama de uma morte épica. Né? Então, a forma de superação da saúde mental dele passa pela morte épica. Essa estrutura é o que a prefeitura está montando. Então, a inteligência detectando, as barreiras dissuadindo, o alerta observando e detectando, o treinamento respondendo adequado, a chegada rápida de apoio e o fechamento disso com a governança. Estão sendo criados grupos, comitês dentro da escola para lidar com as questões de segurança, e não só essa, e nós temos um gabinete de gestão integrado municipal que criou essa semana uma câmara temática sobre esse assunto. Qual é a vantagem? É que não é a Secretaria de Segurança. Ali está a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Penal, o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo. Então, você tem uma visão mais ampla. E não vai ficar só no operacional. Pode envolver mudança de legislação, investimentos e assim por diante. A Guarda Municipal entra onde nesse contexto? Bom, a Guarda Municipal, ela entrou no primeiro momento fazendo o que eu chamo de calm down, acalmar a situação. Nós criamos uma operação Curumim, que começou ontem, segunda-feira, e que ela ocupou a maioria das escolas e creches municipais para tranquilizar os pais, para que as pessoas pudessem ter tempo de respirar, absorver e entender que a prefeitura tinha se movimentado. Daqui para frente, na medida que as medidas estruturais forem entrando, colocação da câmera na frente é uma delas, melhoria das fechaduras, a contratação desses agentes de segurança, ela vai transitar, ela vai passar da presença física para a ronda escolar, com forte interação, mas com forte presença, mas circulando e não mais fixa na unidade. Junto com isso, ela vai se responsabilizar por ser a indutora do protocolo e dos treinamentos e vai supervisionar os simulados de tal maneira que ela melhora na qualidade da segurança da unidade, ela se familiariza com as unidades, caso ela tenha que atender uma emergência nessas unidades, e ela participa desse ciclo de melhoria contínua. Sendo que a gente acha, e eu acho que toda crise é oportunidade, que com isso nós teremos benefícios para outros tipos de acidentes, de incidentes, de problemas de segurança, porque é natural que a hora que a gente esteja razoavelmente tranquilo em relação a esse, surjam outros. Algumas têm problema de invasão noturna para furto, outros têm problema de violência interpessoal no pátio, outras se acham vulneráveis à entrada de agressores sobre problemas domésticos, como já aconteceu, e isso vai representar uma baita de uma melhoria para a segurança em Florianópolis. Rapidamente, o senhor mudou, a prefeitura mudou e o senhor está inserido nesse contexto da mudança
objetiva da sua pasta, né? Que agora é uma pasta de segurança, mas também de ordem pública. Rapidamente, como é que está desenvolvendo esse processo aí? Essa foi uma sacada interessante e corajosa do prefeito Topazio. Todas as fiscalizações do município vieram para essa pasta. Com isso, nós temos algumas coisas. Primeiro, a gente melhorou os graus de controle. Quem autoriza não fiscaliza, quem fiscaliza não autoriza. E aí, com essa separação, a gente tem um controle mútuo de legalidade, de integridade e de eficiência. Segundo, as ações passam a ser convergentes e integradas, fazendo com que uma mesma visita tenha múltiplos resultados, garantindo mais eficiência. E, por último, trabalha um conceito que a gente tem construído, que eu acho muito interessante. A área de segurança pública do município está se enxergando como uma área responsável pela gestão da convivência das pessoas entre si e dessas com a cidade. Comandante, coronel, eu tenho visto chamá-lo de coronel sempre, mas comandante Araújo Gomes, secretário de Segurança e de Ordem Pública de Florianópolis, muito obrigado pela sua presença, com a experiência de ter sido secretário de Segurança Pública do Estado e também comandante-geral da gloriosa, né, Polícia Militar de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima missão, se Deus quiser. Missão. Obrigado. Com esse encerramento, a gente termina hoje o Ponto Contra Ponto, lembrando que na semana que vem a gente volta com outro assunto. Um grande abraço e até lá.